Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula online, referente à matéria de Frameworks, iniciando a segunda parte do nosso segundo bimestre de 2024. Então, hoje, nós vamos comentar sobre os frameworks em PHP. Vamos lá. Na aula anterior, tivemos a finalização do módulo de Angular, onde nós fizemos toda uma interface projetada no framework Angular para consumir e enviar dados para o nosso back-end que foi trabalhado, né, no framework Spring. Então, também teve um trabalho referente a isso. Nessa aula, a ideia é vermos frameworks em PHP, Laravel e darmos início a um primeiro projeto. Então, a gente começa assim. E algumas perguntas acabam aparecendo para essa aula. Primeiro, o que é o PHP? Segundo, que tipo de frameworks existe para melhorar o processo de desenvolvimento de software? E 3, MVC em PHP? Realmente isso é possível? Então, vamos esclarecer cada uma delas a partir de agora. O que é o PHP? Ele vem ser uma linguagem de programação direcionada ao desenvolvimento de aplicações para web e criação de site, no qual favorece a conexão entre a interface do usuário e o servidor. O PHP você já tiver algum contato em matérias anteriores do curso, então ele é mais familiar para vocês. Teoricamente, a função do PHP é como uma linguagem do lado do servidor, mas na prática a linguagem é aplicada na programação, no qual um servidor web é responsável por rodar as aplicações, ou a aplicação ou os sites, né? O PHP é executado no servidor, server-side, no caso ali, então ele é lá do servidor, lê os comandos recebidos e com isso consegue ativar os elementos de interface visuais e funcionais do site. Devido ao fácil aprendizado e desenvolvimento, a linguagem PHP facilita o caminho do profissional. Dessa maneira, as edições e configurações são feitas de uma maneira muito mais simplificada. O PHP ele traz realmente essa coisa de ser muito mais fácil. E como ele é uma linguagem que não é fortemente tipada, ela permite que você consiga fazer muita coisa com ele. É que nem eu costumo comentar em sala. O PHP pode ser uma mão na roda, mas também pode ser a casa da mãe Joana se você não souber usar ele. Então é sempre interessante que você consulte a documentação oficial para que você saiba quais recursos e como utilizá-los da melhor forma segundo o desenvolvedor. Óbvio que aqui nós vamos comentar sobre os frameworks em PHP. Então o que vai acontecer? Cada framework vai ter uma página de documentação, o que também é indicado que você acesse e dê uma olhada na parte de documentos e tutoriais deles. Aqui acontece às vezes um pequeno, vamos dizer assim, desvio no mercado. O cara às vezes não sabe PHP, mas aprende a trabalhar o framework em PHP. Então ele aprende alguns conceitos muito básicos, mas ele aprende a lidar com o framework. Então é interessante que o cara que vai trabalhar com o framework em si, ele saiba, eu tenho algum conhecimento mais, vamos dizer assim, médio, vamos dizer assim, não precisa ser totalmente avançado, sobre a linguagem qual ele está utilizando. Então, para nós é interessante que quando ele for trabalhar com o framework PHP, ele possa, além da estrutura já desenvolvida pelo PHP, ele consiga saber a linguagem para que faça as alterações corretamente. Aqui nós temos alguns exemplos de frameworks. Então, hoje no mercado nós temos o Laravel, o CodeIgniter, o Symfony, o Zend e o Cake. O Laravel ele possui uma sintaxe simples e clara, permite que o desenvolvedor trabalhe de maneira mais rápida e extremamente estruturada. Possui uma imensa comunidade ativa, o que torna ainda mais aceito no mercado. O Laravel ele chegou a ser ameaçado de desuso há uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, mas a comunidade conseguiu ser reativada, né, vamos dizer assim, com mais e mais pessoas, e no caso, pela sua facilidade, ele está sendo bem utilizado ainda no mercado. Ele utiliza um padrão arquitetural MVC que divide a aplicação em 3 camadas distintas, sendo ele o model, o view, o controller, como nós comentamos em aulas passadas.
Aí nós temos também o CodeIgniter, que fornece um conjunto de ferramentas simples e elegantes para criar aplicativos web com recursos completos. Extremamente leve e rápido, é um framework ideal para para desenvolvedores iniciantes, por possuir a simplicidade atrelada ao desenvolvimento. Também interessante, já trabalhei com o CodeIgniter, na verdade todos esses que estão na tela eu trabalhei com todos. Desses três ali, o que eu lembro que eu consegui trabalhar melhor foi o CodeIgniter mesmo. Então, profissionalmente, né? O Laravel eu cheguei a trabalhar bem pouco profissional, mas é porque ele ainda estava em algumas versões iniciais quando eu trabalhei com PHP no mercado. Mas eu indico o Laravel, o CodeIgniter e o Zend, né? Eles são muito legais para você que quer entrar nessa área de frameworks em PHP. Tem também o Symfony, né, que é um framework open source. Ele é ideal para construção de aplicações mais robustas por oferecer ao desenvolvedor total controle de suas configurações. Ele foi lançado em 2005, ou seja, ele já é um senhorzinho de quase 20 anos, né, falando em frameworks, né. É um framework criado sobre o conceito de aprendizagem rápida sobre os componentes do Symfony. Utiliza também um paradigma MVC e uma comunidade ativa em mais de 120 países. Temos também o Zend, que é um framework orientado a objetos de código aberto, que permite que o desenvolvedor faça a reutilização de seus componentes. De fácil escrita, implementar códigos mais complexos com o Zend torna-se algo mais acessível. Possui uma comunidade extremamente ativa e certificado oficial aceita no mercado, que por sinal é um grande diferencial por ser um framework utilizado em grandes empresas. E o Cake PHP, que é um pouco mais antigo, né? Cheguei a trabalhar com as primeiras versões do Cake, achei muito interessante. É um framework que possibilita a criação de aplicações robustas por programadores de todos os níveis, sem perder a flexibilidade. É um framework com licença MIT, perfeito para aplicações de uso comercial. Assim como informado pelo seu site, oferece uma camada flexível de acesso ao banco de dados e torna a construção de sistemas pequenos e complexos muito mais simples. Professor, qual que o senhor indica? Olha, eu vou ser bem sincero, eu indicaria você dar uma olhada em Laravel, no CodeIgniter, eu falaria sobre o Zend, né? E o Cake pode ser também, mas eu já diria que tendo esses três, um desses três que eu comentei anteriormente, vai ser bem produtivo para você. Então, são algumas desses frameworks disponíveis. No nosso caso, como nós temos ainda uma questão de 4 aulas, né? 4, 5 aulas, então o que vai acontecer? Nós vamos focar no Laravel. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com o nosso Laravel em sua versão 10. Então, nós vamos ter que ver essas instalações. Deixa eu sair dos slides. E, a partir de agora, o que acontece? É interessante, e eu indico muito, que você vá até o site da nossa faculdade e lá eu deixei alguns links para instalação do ambiente de desenvolvimento do PHP com o Laravel. Então, eu deixei um link para a instalação do PHP, eu deixei um link para a instalação do Composer e de plugins referentes ao Laravel no Visual Studio Code. Esses 3 primeiros links são obrigatórios. Você não consegue montar um ambiente Laravel sem estar com esses três links aqui, essas configurações feitas. Então, acontece também que aqui eu indico, no nosso caso, nós vamos trabalhar com 8.2, essa versão Trade Safe. A não Trade Safe, ela vai dar alguns probleminhas para nós, mas no caso de educacional, nós vamos trabalhar com essa Trade Safe. Então, ali também eu ainda disponibilizo o link de instalação do TheBeaver e do Insomnia para você fazer alguns testes se você quiser fazer, vamos dizer assim, ter um gerenciador de banco de dados diferente do nosso PG Admin, que é o que a gente estava usando, que é o TheBeaver, que você pode selecionar qualquer banco de dados, né? No caso, o PG Admin, como nós estamos usando, é específico do PostgreSQL, né? E o Insomnia é uma outra opção ao nosso Postman. Então, se você quiser também utilizar, é interessante.
mas eu acho que com o Postman e o pgadmin, para nós estará satisfatório. Então o que eu tenho que entender aqui? Eu vou fazer o download do meu PHP, vou pegar essa versão aqui e vou seguir esses vídeos ao qual eu deixei a instalação. Tá tudo em vídeo, galera. Então você vai seguir essas configurações para instalação. O que vai acontecer ali? O que é esperado após isso? Após a montagem desse ambiente de desenvolvimento, é interessante que no seu computador você tenha uma pasta chamada PHP e dentro dela você tenha o php.exe e o php.ini, ou seja, essa parte aqui que foi descompactada e colocada nas variáveis de sistema, não posso esquecer disso. Então eu vou ter que colocar esse caminho do PHP nas variáveis de sistema, como foi mostrado nos vídeos. Opa! Eu vou aqui em Environment, vou nos sistemas, variáveis do sistema, vou no Path aqui, cadê ele? Não, aqui um Edit, e o PHP vai ter que estar referenciado aqui. E também o caminho do Composer. Então agora nós vamos falar sobre esses dois carinhas. O PHP é a nossa linguagem de programação, para que ele possa entender, e o Composer, que é o gerenciador de pacotes do Laravel. Então nós temos que entender isso aqui. Então esse Composer ele serve como se fosse, por exemplo, o NPM no Node. Se você lembrar aulas passadas, lá no começo do bimestre, nós trabalhamos com Node. E nós tínhamos um gerenciador de pacote, onde eu fazia instalação, que eu dava o comando npm install, npm remove, npm alguma coisa, e ele executava o comando. Da mesma forma, nós tínhamos o Angular, ng-serve, npm start. Então, nós temos esses gerenciadores. No caso do Laravel, do PHP, vai ser esse Composer aqui. Dito isso, eu vou ter que também fazer uma pequena alteração para as nossas aulas. Desculpa aí, pessoal. Aqui eu vou procurar o arquivo php.ini, como foi configurado, e vou simplesmente achar alguns detalhes aqui. Ó. Aqui eu já estou com ele aberto. E aqui, quando eu for descomentar algumas das propriedades, eu vou ter que ter um cuidado com o seguinte. Deixa eu achar aqui a lista de extensões que eu vou poder trabalhar. Aqui, ó, é interessante que vocês, no vídeo não fala do curl, para a gente poder trabalhar, e do OpenSSL. Isso aqui é extremamente importante, porque é isso que vai permitir que nós possamos trabalhar com o API REST. E no caso aqui, para nós, no caso lá ele fala do MySQL, né? Para o projeto que eu vou dar continuidade, como eu estou trabalhando com PostgreSQL, é no PDO PGSQL. Simples assim. Então, essas extensões têm que estar habilitadas. Deixa eu lembrar se precisa de alguma coisa a mais. Acho que não. Acho que não. Então, no caso aqui, essas são as configurações que eu preciso ter e eu tenho que lembrar também. É interessante também que vocês coloquem o cassert.pen, que vem daquela URL do vídeo, nós colocamos lá. Ele tem que estar dentro da pasta do PHP, para ele poder permitir o nosso REST API funcionar. Então, dito isso, nós temos o ambiente instalado. Então, o que eu tenho que saber para fazer isso? Eu vou chegar aqui no PowerShell. Windows PowerShell. Vou rodar como administrador. Não precisa nem como administrador, mas no caso aqui eu quero. Ele abriu para mim aqui. E eu vou ter que tomar alguns cuidados aqui também que os vídeos não comentam. Então, aqui eu vou ter que dar o comando php -v. Tá lá, minha versão 8.1.28. Eu vou trabalhar. No caso ali, eu tinha indicado a 8.2, também funciona perfeitamente. Mas se você quiser trabalhar com a 8.1.28 também pode. Pode ver que ele é desenvolvido pela Zend,
que nem nós comentamos agora há pouco. Tem o Zend Framework, ou seja, o Laravel ele herda muita coisa do Zend por causa disso, e por isso que ele é fácil. E quem já sabia o Zend, para trabalhar com Laravel ficou mais fácil. E o que eu tenho que entender? Eu tenho que olhar este comando aqui. Este comando vai fazer com que... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Esse comando aqui, ele vai fazer com que eu consiga desabilitar o TLS. Esse disable do TLS, ele permite que eu possa... Opa, menos espaço. Disable. Sem a verificação do SSL, ou do arquivo de certificado. Por que isso? Isso é bom para nós? Não. Quando você vai trabalhar no servidor profissional, isso não é interessante. Mas no caso aqui, para o nosso aprendizado e para um projeto simples, ele é bom. Então, ou seja, antes de rodar um projeto em Laravel, ele faz com que uma pequena certificação para ver se nós temos o certificado de autorização para que haja execução do Laravel. Então, tem isso aqui também. Então, fora isso aqui, vamos trabalhar aqui na nossa pastinha aqui. Trabalho com projetos. No caso aqui, eu coloquei como documentos, projetos. Foi downloads, projetos. Documentos, aula. Vamos criar aqui dentro de projetos então. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar para que o meu projeto acabe sendo executado. Então, eu vou executar uma primeira vez o nosso Laravel. Então, a partir de tudo isso instalado, das configurações, você vai poder acessar o Laravel diretamente. Então, não preciso fazer mais nada ali. Então, eu vou aqui em... mas antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Estou olhando aqui meus códigos. Também é interessante que vocês olhem as extensões que foram instaladas aqui. Então, naquele link também é interessante que vocês deem uma olhada nessas instalações. Deixa eu colocar aqui. Da mesma forma como é indicado, eu tenho lá o IntelliSense, o PHP Extension Pack, eu vou ter também o debug. Então, algumas delas, inclusive uma que está indicada lá, nós vamos ver que ele está desabilitado. Então, para que nós possamos ver isso, o PHP funcionando corretamente, o Laravel, nós vamos ter que desabilitar uma dessas extensões. Mas são extensões de ajuda. Esse Extension Pack aqui é interessante, que ele traz bastante coisinha para nós. Ele facilita na hora de buscar alguma coisa assim. Então é interessante que isso esteja ativado no computador de vocês. Então, o que vai acontecer agora? Vamos dar uma olhada. Vou criar aqui a pastinha. C, Users, Nelson, Documents, cadê? Documents, Projetos, PHP. Então, a partir de agora, aqui eu já criei um primeiro projeto e nós vamos criar um outro. Então, é interessante que com Shift apertado aqui, botão direito, eu vá em... Cadê? Open PowerShell Windows Here. Abrir com o PowerShell aqui. Vou fechar o comando anterior, deixar só aquele aberto. Pode ver que eu já estou na pastinha aqui, referente. Users Nelson Documents Projetos, né? PHP. Dou um ls para ver se está tudo certo. Pode ver ali que eu só tenho aquele projeto que eu fiz de teste. Vou criar um outro a partir de agora. E para que eu faça essa criação, eu vou dar um comando específico. Esse comando
ele vai ser este aqui, ó. O Composer Create Project Laravel Laravel, e eu vou chamar ele de aula 1 Laravel. Então, o que vai acontecer? O nosso Composer, ele serve como um gerenciador de pacotes, da mesma forma que o npm, como eu comentei anteriormente. E quando eu dou o comando create project, ele cria uma pasta chamada Laravel, e dentro dela vai criar um projeto do tipo Laravel, né, na verdade, com o nome de aula 1 Laravel, e vai fazer todas as instalações do nosso projeto. Da mesma forma que foi no Angular, da mesma forma que foi no Spring. Então, se eu der este comando, ele vai criar um projeto Laravel, pode ver que ele já dá o comando, e está rodando o Composer. Então, aqui vem um processo de instalação para nós. Vamos ver se tem alguma perguntinha, alguma coisa que ele vai falar. E esse é um processo um pouco demorado, às vezes. Então, dependendo da tua máquina, esse processo aqui vai ser bem demoradinho. Então, qualquer coisa, eu vou cortar o vídeo e ir direto para a finalização da instalação. Já voltamos aí com essas instalações terminadas. Então, pessoal, voltamos aqui, terminou a instalação. Pode ver que ele foi dado um successful, ou seja, a instalação foi feita com sucesso. E ele fala aqui, ó, que ainda pode ter mais alguns pacotes a ser utilizados: o Sanctum, Sail, Tinker, Carbon, Collision, Tailwind, Laravel Ignition. Mas isso é papo para as próximas aulas. O importante aqui é que ele fez a geração, a chave, e aplicou essa chave com sucesso. Então, o projeto foi criado. Se eu der um ls nele, vou poder ver a pastinha criada. Ó, pode ver lá, aula 1 Laravel. Vou entrar nele. Opa, aula 1 Laravel. Dou um ls e eu vou ver as pastas ao qual que ele foi criado. Então, eu vou ver uma hierarquia de pastas que foi criada. Então, o normal de todo o framework, tem a pasta app, que é onde fica o projeto, o source, tudo que a gente precisa. Ele já traz um bootstrap instalado para nós ali. Opa! Já traz um bootstrap. Uma pasta de configurações, uma pasta com as configurações da base de dados, umas pastas com configurações ou itens públicos, recursos, routes, storage, testes. Isso que nós já tínhamos visto em frameworks anteriores. E os arquivos de configuração, que no caso aqui é o composer.json, composer.lock, o package.json, que nós já conhecemos do Angular, e os arquivos de environment, ou seja, variáveis do sistema. Então, nós temos tudo isso. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar dentro dessa pasta. Então, eu vou lá dar um code e ele vai abrir o projeto para mim. Code ponto. O VS Code vai abrir para mim. Isso é uma outra forma de abrir o arquivo. Se você já tem um prompt de comando dentro da pastinha, você dá um code, espaço, ponto, o próprio Visual Studio ele já abre o projeto ao qual ele está. O ponto sempre indica a raiz, né?
ou aqui. Então, no caso aqui, nós temos o nosso Laravel. Então, aumentar um pouquinho essa letrinha para nós. Vamos ver um pouco dessa hierarquia. Olha que lindo. Então, o que acontece? Vou ter aqui o app. Dentro da pasta app, eu vou ter algumas pastas que são padrão, que ele já cria. O console, ou é pasta para tratamento de exceções de HTTP, que seria o nosso REST, né? Onde ele vai trabalhar com controllers e middleware. Então ali vou ter o controller.php. Esse controller.php ele é do nosso MVC, que a gente já sabe que é o controle, ou seja, as configurações para o nosso controller. Eu vou ter um middleware, que ele vai fazer a parte de autenticação, redirecionamento e algumas coisas que eu posso querer colocar aqui. Deixa eu fechar aqui, para não me confundir. A parte de providers, né? Que nós já vamos comentar com o andar das aulas. A pasta com o Bootstrap, né? Onde eu tenho o app.php, que é um dos arquivos principais aqui, onde eu vou ter algumas configurações base do meu aplicativo, né? Então, no caso aqui, ele vai trabalhar com essa parte de interfaces, de trabalhar com ela. Eu tenho uma pasta de configurações, onde eu vou ter toda aqui a parte de login, e-mail, listas. Sanctus seria autenticação para login, cache, broadcasting, authentication, e aí vai. Então, pode ver que cada um desses arquivos, se você abrir, é interessante que você olhe, e também, se você tiver a prática, traduz esses dizeres para que você saiba o que você está fazendo e o que está trabalhando, onde nós vamos destacar algumas variáveis locais. Então, essas variáveis aqui é o que nós vamos usar para os nossos projetos. Então, quando for a hora de trabalhar com um CRUD, por exemplo, eu vou ter que fazer algumas alterações nessas variáveis. Então, no caso aqui, nós já trabalhamos com esse do app.php. Mas e se eu não tiver essas outras aqui? Por exemplo, não for trabalhar com cache, não for trabalhar com hashing, não for trabalhar com e-mail. Simplesmente ignora. Natural que você delete se você não for usar. Lembre-se que o Laravel ele acaba sendo completo até demais. Ele traz tudo para você para alteração. Então é mais fácil você, em vez de criar, você descartar algumas coisinhas. No caso ali. E aqui eu vou ter a configuração da database, né? Onde eu vou ter as migrations, que a gente vai comentar o que são elas nas próximas aulas, factories, né? Mas as migrations nada mais são, já comentar um pouco agora, já que eu já entrei nesse assunto, são, vamos dizer assim, a aplicação, ela faz toda a parte de inserção, ODBC, ODBC para trabalhar com o banco de dados, ele já tem vamos dizer assim, 4 pré-criadas para que você possa, por exemplo, criar essas tabelas no banco de dados e toda a ligação que elas têm entre elas. Então você tem para criar usuários, para criar password, para criar uma tabela de trabalhos falhos, né? E de access token. Então ele vai usar algumas características, como nós já vimos em outros frameworks, que ele tem algumas bibliotecas que fazem esse acesso ao banco de dados para nós. Então, no caso aqui, ele já tem 4 criados. Se eu rodasse agora esse projeto conectando a uma base de dados, ele já criaria essas tabelas aqui para mim. Então, qual que é o nome dessas tabelas? Personal Access Tokens. E aqui, ó, o normal ele fala assim, ó, quando eu quero fazer a reversão na migration, que é apagar, né, deletar, ele drop se existe a tabela com esse nome, que no caso aqui ela foi criada aqui. Então o que ele faz para isso? Ele usa uma função própria, como nós vimos no Angular, que também existe, e no Spring, que é o create. Esse create já vai fazer a conexão com o banco de dados, vai abrir a conexão e já vai transformar esses comandos em SQL, onde eu vou ter as variáveis no modelo PHP, né? Que são esse nome aqui com o cifrão na frente, né? Ou como dizia um professor meu, dólar na frente. E o flecha e o nome da variável que eu vou usar. Então, no caso aqui, essa table, ele é um tipo blueprint aqui, ó. Então, ele existe. Então,
Se eu for aqui e clicar nele, ó, eu vou ver que essa classe ela existe, ó. Ela está em alguma parte do sistema, ela está declarada. A gente já vai ver isso. Então, se eu fosse aqui, ó, poderia abrir aqui, ó. Eu vou ver esse blueprint aqui, ó, e vou vendo que ele já tem algumas coisas prontas para mim. Vou utilizar isso agora? Agora não. A gente vai ver isso mais para frente. Aqui é interessante a parte de public, né, que são arquivos públicos que qualquer um pode acessar. Então ali você tem o index.php, o favicon, né, que é a nossa, vamos dizer assim, o nosso símbolo, né, lá no navegador. E qualquer outro tipo de recurso que eu posso ter aqui, eu posso guardar aqui, se for recurso CSS, eu tenho um arquivo para o CSS, para o JS eu coloco aqui, para as views também eu vou trabalhar. A view é um caso sério aqui. A view nesse framework, ela pode ser entendida como um template. Então, quando eu coloco welcome.blade.php, eu estou dizendo que esse aqui é um template de boas-vindas, ou seja, a página inicial praticamente. Se eu clicar aqui, ó, ele vai ter todo o HTML, obviamente trabalhado também com algumas tags em PHP, para que eu possa ver a página inicial. Detalhe, a view ela só vai entender o primeiro nome aqui, .blade.php. O que for .blade.php ele entende como uma view. Então vou ter lá um routes, né, que isso a gente já viu também, acabou de ver isso em Angular, né, que é o direcionamento, né, a API que vai direcionar para algum lugar. Então dependendo do que eu vou precisar, geralmente nós vamos trabalhar com esse web.php, que ele vai trabalhar aqui para view welcome. Pode ver aqui, ó, que ele já tem um direcionamento de roteamento para retornar a view. Como que funciona? Route. Estou trazendo a mesma coisa como se fosse um import, que está acontecendo aqui em cima. Ó. No caso do PHP, eu tenho que lembrar que não é mais import que nem era no Angular, é o use. Use é a mesma coisa que import. Então ele vai ter uma biblioteca route que vai fazer o roteamento. O que ela está fazendo? O seguinte, faça um get, toda vez que aparecer um get para a raiz do projeto, ele vai retornar uma view, e essa view tem que estar dentro da pasta view com o nome de welcome. O que eu comentei agora há pouco? Esse template, ou seja, essa view, ela tem que estar conhecida como .blade.php, ou seja, isso aqui passa a ser como se fosse uma extensão dela. Então pode ver que ele não pede o welcome.blade, ele pede o welcome. Então ele vai ligar essa chamada de view para esse arquivo em HTML. Obviamente nós vamos ver mais isso nas próximas aulas. Tem o storage, onde eu vou poder fazer configurações que sejam interessantes, dependendo do projeto. Mas aqui é interessante nós trabalharmos o seguinte. Eu vou ter o composer.json, eu vou ter o package.json, que nós já conhecemos esse arquivo. Algum aqui, ó, as dependências de desenvolvedor, que inicialmente são só essas aqui. Mas aqui vai ser interessante nós trabalharmos com os envs. Lembra lá do Angular que eu trabalhava com env, onde eu direcionava se ele era para produção ou se ele era para desenvolvimento? Então, se eu clicar nesse ponto env aqui, ó, eu vou ter um conjunto de informações que eu posso preencher para que o Laravel use. Então, vou ter lá o app name, a variável app, a chave que já vamos dizer assim, ela é criada no momento que o projeto é criado, e quando ele estava pronto, lembra que ele falou que tinha uma mensagem dizendo que ele estava com a criada a chave, já estava registrado, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Gerou a chave, ó, tá vendo? Do Artisan. Por que o PHP usa esse Artisan aqui? É por causa que o criador falou que ele é uma coisa, vamos dizer assim, uma obra-prima, vamos dizer assim, um artesanato. Então esse Artisan é de artesão. Então, coisas do criador. Beleza. E aqui eu vou ter algumas configurações, por exemplo, o URL normal, que é o localhost. Eu vou ter a conexão com o banco de dados aqui, ó, que eu vou poder dar uma olhada. Essa conexão aqui, eu vou estar achando ela no arquivo de banco de dados aqui, que eu vou ter, se não me engano,
as informações, onde eu vou poder escolher que tipo de banco de dados. Ó, pode ver que ele inicialmente começa com MySQL, não é o que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar com o PostgreSQL. Então, são algumas informações que nós vamos ter que dar uma trabalhada ali. Então, aqui eu vou ter os arquivos de Git Ignore também, dentro de cada um, onde eu vou poder colocar os arquivos que eu quero que não subam no meu GitHub. Então, no caso aqui, ó, eu vou ter esse factory também, aqui na parte de database, que vai fazer a conexão aqui, ó, para o meu banco de dados. Então, vou ter ali algumas fabricazinhas. Alguns outros arquivos, eu acho que não tem muito mais o que dar uma olhada aqui. Quando nós formos criar um projeto mais estruturado, nós vamos acabar entrando em cada uma dessas pastinhas. Então vamos lá, vamos rodar um primeiro projeto. É interessante pensar que cada projeto ele tem sua porta, como nós comentamos, e eu bati bastante nisso nas outras aulas. Então, no nosso caso aqui, o Laravel ele vai ser uma questão de nós vamos trabalhar ele como back-end. Então, já tenho isso na cabeça de vocês. Nós vamos trabalhar um front-end em outra linguagem. Essa outra linguagem, obviamente, eu não vou mudar de que seja o Angular, porque nós acabamos de sair de um processo de aprendizado de Angular, então é interessante que eu possa utilizar esse conhecimento junto com o nosso Laravel. Então aqui, o que acontece? Aqui, tirar um pouco isso aqui. Ou eu posso rodar diretamente no prompt de comando, ou então eu rodo por aqui mesmo. Aqui eu já tenho, eu posso chegar na raiz do projeto, detalhe. Eu vou dar este comando, php artisan serve, só que eu vou ter que pensar no seguinte. Deixa eu apagar aqui. Quando eu for dar o comando, eu tenho que ter certeza que eu estou na mesma pasta que tem o arquivo package.json. Se não houver esse pacote, esse arquivo nessa pasta, ele não adianta eu dar aquele comando que eu comentei agora há pouco. Então, o comando a ser dado é php artisan serve para que ele inicie o projeto para nós. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um início. No caso, como eu já tinha feito toda a instalação, testado para a aula, foi bem rápido, porque já está tudo instalado. Quando o projeto foi criado, ele já fez a questão da instalação das bibliotecas principais. Ou seja, eu não precisei instalar uma biblioteca externa. Então, no Node e no Spring e no Angular, o que nós fizemos? Nós sempre tínhamos que dar um npmi, alguma coisa para fazer a instalação. Esse aqui ele já cria e já baixa as bibliotecas principais em primeiro momento, então não preciso fazer instalação nenhuma porque na criação já foi feita. Então no caso aqui ele vai rodar numa das portas, a porta selecionada para esse tipo de framework é a 8000. Você pode alterar isso nas configurações, depois nós vamos ver isso. Então nós vamos abrir a porta 8000 para ver o que está acontecendo. Na porta 8000 eu vou ter uma página do nosso Laravel. Então o que acontece? Essa primeira página aqui, ela está rodando no meu localhost e ele é um conjunto de links. Esses links levam a páginas oficiais. Ó. Pode ver que ele está aqui o Laravel v10.4811 e ele vai ter algumas documentações. Se eu clicar em algum deles, ó, clicar com o botão direito, ele leva para a página oficial. Aqui já não é mais meu Laravel, isso aqui já é a página de documentação. Ó. E é interessante que aqui na documentação, quando você entrar, ó, ele vai ter essa parte de versions aqui. Ó. Então, o que você pode fazer? Você pode ir para a versão que você está usando, a 10.0, e você pode ver N características do seu Laravel. Então, instalação, configuração, estrutura de diretórios, front-end, ele também vai te dar umas dicas de front-end. Então, você vai poder dar uma trabalhada boa e uma estudada boa no seu projeto. É bem interessante você sempre dar uma olhada na documentação do próprio fabricante.
Então, no caso aqui, ó, eu posso fazer algumas alterações, né? Então, onde que está essa página? Ela está basicamente aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Ela está aqui, ó. Cadê? Routes não. Cadê meu database não? app.php que chama a página. Cadê minha view? Ah, também aqui é interessante isso aqui, ó. Dentro do app eu tenho uma pasta só de modelos, né? No caso, um primeiro modelo já é criado, né? O user PHP, que ele vai ser uma class, né? Um class user que extend um authenticable e ele cria aqui, ó, um objeto. Esse objeto com os campos name, e-mail, password e com os campos de password e remember token hiding, né? Para que você possa fazer uma primeira autenticação, alguma coisa assim. Então ele acaba trabalhando nisso para nós. Eu acho que inicialmente é isso. Nós vamos continuar trabalhando nisso com o tempo, né? Vem aqui em Resources View. Aqui você tem todo o HTML daquela parte inicial, onde você pode fazer alguma alteração qualquer, onde você tem o head, ó, que é a cabeça, e aqui o corpinho. Então você vai trabalhar no corpo dessa autenticação ali. De alguma forma você vai fazer a alteração e vai acontecer lá uma alteração. Você pode fazer qualquer alteração aqui, por exemplo, esse documentation aqui. Vou tentar alterar ele. Deixa eu achar onde é que ele está aqui. Home Login Register. Aqui, vou colocar aqui, ó. Tirar essa. Laravel has wonderful documentation. Se você olhar aqui. Laravel has wonderful documentation. Poderia colocar qualquer texto aqui. Então, no caso aqui, eu vou fazer essa alteração só para nós vermos como ficaria. Mas ele não foge do que a gente já viu. Que documento? Deixa eu colocar aula 1. Aula 1. E teste. Simples assim. Quando eu olhar aqui, ele não fez alteração. Vou recarregar a página. Pode ver que só de recarregar ele já fez alteração para mim. Então, inicialmente, essa é a primeira página em Laravel. Então, a partir de agora, nós vamos fazer essa alteração para que nós possamos começar o quê? O nosso famoso CRUD. Então, nós vamos trabalhar com formulários. Então, pessoal, um bom descanso, uma boa noite, ou bom dia ou boa tarde, não sei que horário que você vai estar assistindo isso, e executem o projeto. Tchau, tchau!